A história da China. 5.000 anos de um império vivo. A história da China começa muito antes de qualquer império, muito antes de qualquer escrita. Começa às margens do Rio Amarelo, onde pequenos grupos humanos tentavam sobreviver em meio a enchentes, secas e um clima imprevisível. Ali, cerca de 5.000 anos atrás, surgiram as primeiras aldeias agrícolas, que mais tarde se transformariam no que muitos chamam de a civilização contínua mais antiga do mundo. O nascimento da China é marcado por lendas. Uma delas conta que o imperador mítico Fuxi ensinou a humanidade a pescar, caçar e construir abrigos. Outra diz que a imperatriz Nüwa moldou os seres humanos a partir do barro. E há a história de Yu, o Grande, o homem que teria domado as enchentes do Rio Amarelo e fundado a primeira dinastia chinesa, a Xia. Não sabemos o quanto dessas narrativas é verdade, mas elas mostram o espírito de um povo que sempre lutou contra a natureza para sobreviver. Com o passar dos séculos, os chineses dominaram o bronze, criaram sistemas de escrita e começaram a organizar reinos cada vez mais complexos. A dinastia Shang, por volta de 1.600 anos antes de Cristo, deixou para trás inscrições em ossos e carapaças de tartaruga, as primeiras frases escritas da China. Logo depois veio a dinastia Zhou, que introduziu a ideia que guiaria toda a política chinesa por milênios, o mandato do céu. Segundo essa crença, um governante só poderia manter o poder se tivesse a aprovação divina. Se governasse mal, se fosse injusto, cruel ou incompetente, o céu retiraria o mandato e o povo teria o direito de se rebelar. Essa ideia explica por que a China viveu tantos ciclos de ascensão e queda. Cada dinastia nascia forte, mas com o tempo, declínio, corrupção e fome abriam caminho para revoltas que destruíam tudo, para então recomeçar. Mas um dos capítulos mais importantes veio no século III a.C., quando Qin Shi Huang, o primeiro imperador, unificou a China, que até então era fragmentada em diversos reinos. Ele padronizou pesos, medidas, moedas, a escrita e começou a construir o que se tornaria a Grande Muralha. Também ordenou a criação de um enorme exército de soldados de terracota, enterrados com ele para protegê-lo na outra vida. Um feito tão grande que só foi redescoberto em 1974. Depois dele veio a dinastia Han, que expandiu fronteiras, impulsionou o comércio e fez nascer a Rota da Seda, conectando a China ao Oriente Médio e à Europa, muito antes de qualquer outro país imaginar o que havia além de suas montanhas. Durante séculos, caravanas cruzavam desertos e cordilheiras levando seda, especiarias e conhecimento, e trazendo de volta ideias, religiões e inovações. A China se transformou em um centro de tecnologia e cultura. Ali foram inventados o papel, a bússola, a pólvora e a impressão. 4 criações que mudaram o mundo inteiro. E enquanto impérios surgiam e desapareciam no Ocidente, a China seguia seu ciclo contínuo, passando pelas dinastias Tang, Song, Yuan, dos mongóis, Ming e Qing. A dinastia Ming foi responsável por reconstruir a Grande Muralha que conhecemos hoje e por lançar gigantescas expedições marítimas lideradas pelo almirante Zheng He. Viagens tão impressionantes que, em certa época, a China tinha a maior frota naval do planeta. Mas, no século XIX, começou um período marcado por guerras, invasões e humilhações. As guerras do ópio, os tratados desiguais e a influência estrangeira enfraqueceram o império. Rebeliões internas, fome e pragas devastaram o país. Em 1911, a última dinastia caiu, encerrando mais de 2.000 anos de governo imperial. O século XX foi turbulento. Guerra civil, invasão japonesa, fome, revoluções, disputas políticas, mudanças profundas. Quase tudo que poderia abalar uma nação aconteceu ali. Mesmo assim, a China se reergueu e, nas últimas décadas, se tornou uma potência global, misturando tradição milenar com tecnologia de ponta. Hoje, ao visitar aldeias do interior, é possível encontrar práticas, crenças e costumes que têm milhares de anos, coexistindo com arranha-céus futuristas, supercomputadores e as maiores cidades do mundo. Poucos países carregam tanta história, tanto trauma, tanta resiliência. A China é, ao mesmo tempo, passado distante e futuro iminente. Um lugar onde imperadores e camponeses, guerreiros e filósofos, invasores e inventores deixaram marcas profundas. Um país que nasceu de lendas, mas que ajudou a construir a realidade do mundo moderno. E depois de tantos impérios, tantos conflitos, tantas transformações, uma coisa permanece clara. A China continua sendo uma civilização viva, que muda, cresce, cai, se levanta e segue adiante, como tem feito há 5.000 anos.